Imagine acordar em um mundo onde as regras não existem para proteger ninguém, apenas para garantir que alguém morra. Um lugar onde cada passo pode ser o último e onde sobreviver significa inevitavelmente tirar a vida de outra pessoa. Esse é o jogo do abate, o experimento mais cruel já criado dentro de Jujutsu Kaisen. Após o incidente de Shibuya, com o Japão mergulhado no caos, o jogo surge não como consequência dos desastres, mas como seu verdadeiro propósito. Nada ali acontece por acaso. O jogo do abate não é apenas uma sequência de batalhas violentas, ele é um sistema fechado, planejado nos mínimos detalhes para empurrar seus participantes ao limite físico, mental e moral. Não existe heróis, apenas pessoas tentando sobreviver e entender o que está acontecendo. Feiticeiros antigos despertam em corpos modernos, civis recebem técnicas amaldiçoadas, a força e inocentes ficam presos em colônias onde a morte vira rotina. Todos são tratados como peças descartáveis de algo muito maior. Por trás de tudo está Kenjaku, que acredita que a evolução humana só pode nascer do medo, da dor e do conflito. O jogo funciona como uma máquina de gerar energia amaldiçoada através do sofrimento, com regras criadas para forçar confrontos, impedir fugas e manter a violência infinita. Com o avanço do jogo, fica claro que o verdadeiro terror não está apenas nas lutas, mas na certeza de que não existe saída. Oi, eu sou a Mei e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os elementos mais cruéis e importantes de Jujutsu Kaisen, as regras do jogo do abate. Criado após o incidente de Shibuya, esse jogo não existe para ser vencido, mas forçar conflitos, mortes e sofrimentos constante entre os participantes. Antes de continuar, fica o aviso, esse vídeo contém spoiler da temporada que tá rolando agora, aproveitar que estamos nesse hiato, que é o episódio dessa semana é só uma recapitulação, porque não fuçamos nas regras ou, mexer nas regras do jogo do abate. A ideia aqui é explicar o jogo do abate, como ele funciona, porque as suas regras foram criadas dessa forma e qual é o impacto real delas na história. Então, se você curte esse estilo de conteúdo mais profundo, já deixa o seu like. Se você achar muito cedo, eu te aviso no final. E agora, sem enrolação, vamos direto para as regras do jogo do abate. O verdadeiro impacto do incidente de Shibuya começou justamente quando as batalhas terminam. Quando a poeira baixou, o que restou foi um país devastado, mergulhado em medo e incerteza. Pessoas morreram sem sequer compreender o que estava acontecendo. Distritos inteiros foram tomados por espíritos amaldiçoados e a frágil sensação de segurança simplesmente desapareceu. A sociedade Jujutsu, que sempre agiu nas sombras para manter o equilíbrio, viu sua estrutura ruir diante dos olhos. Com Satoru Gojo selado, o maior ponto de estabilidade entre humanos e maldições deixou de existir. Durante anos, sua presença foi o suficiente para manter ameaças e ambições perigosas em silêncio. Sem ele no tabuleiro, o desequilíbrio foi imediato. Maldições passaram a agir sem restrições e os feiticeiros restantes se viram obrigados a enfrentar perigos que antes só eram contidos pela simples existência de Gojo. Enquanto o mundo tentava sobreviver aos destroços de Shibuya, Kenjaku avançava silenciosamente para a próxima etapa de seu plano. A tragédia nunca foi o objetivo final, mas apenas uma transição. Em sua fuga, ele espalhou uma quantidade colossal de espíritos amaldiçoados por Tóquio, desencadeando uma reação em cadeia que afetou todos os 23 distritos. O número de maldições ultrapassou qualquer capacidade de resposta organizada, tornando o caos praticamente irreversível. Paralelamente, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Pessoas comuns passaram a despertar habilidades amaldiçoadas, entrar em coma ou sofrer alterações inexplicáveis. Nada disso era coincidência. Muito antes de Shibuya, Kenjaku já havia preparado o terreno, marcado indivíduos, firmado pactos antigos e distribuindo objetos amaldiçoados que agora cumpriam seu propósito. Utilizando a transfiguração inerte de Mahito à distância, ele forçou os cérebros humanos a se adaptarem à energia amaldiçoada. Pessoas que jamais deveriam manipular esse poder passaram a carregá-los. Algumas se tornaram receptáculos de feiticeiros do passado e outras despertaram técnicas sem qualquer preparo. O resultado foi um cenário onde não se distingue aliados de inimigos nem vítimas de ameaças iminentes. Entre os atingidos está Tsumiki Fushiguro. Para Megumi, a crise deixa de ser apenas uma catástrofe mundial e se transforma em algo profundamente pessoal. A luta já não é só pela sobrevivência do mundo, mas por alguém que ele ama. Em busca de resposta, Megumi e seus aliados recorrem ao Mestre Tengen, que revela o verdadeiro objetivo de Kenjaku. Não apenas expandir o Jujutsu, mas fundir toda a humanidade com o próprio Tengen. Essa união criaria uma existência além dos humanos, feiticeiros ou maldições, mas ao custo da individualidade. Pessoas deixariam de existir como indivíduos para se tornar parte de uma consciência coletiva. Para Kenjaku, isso não representa destruição, mas evolução. À primeira vista, o jogo do abate parece apenas uma guerra sem propósito. Um massacre onde feiticeiros são forçados a se matar até restarem apenas os mais fortes.
vezes. Mas essa visão é limitada. O jogo é, na verdade, parte de um plano muito maior, idealizado por Kenjaku muito antes de Shibuya, muito antes da era moderna de Jujutsu. Cada regra, cada colônia e cada confronto foram pensados com precisão. Segundo o Mestre Teng, o jogo funciona como um ritual em escala nacional. As barreiras e os jogadores formam um sistema fechado que converte sofrimento humano em energia amaldiçoada. O objetivo não é só gerar energia, mas moldá-la. O medo, o desespero, o ódio e o arrependimento criados pelo conflito constante alimentam a energia da forma mais intensa possível. O jogo foi feito para nunca parar, nunca permitir estabilidade, manter todos presos em um ciclo contínuo de violência. Kenjaku entende que criar mais feiticeiros seria inútil, já que feiticeiros e maldições possuem limites claros. Por isso, ele busca algo além, fundir a humanidade com o Mestre Teng, cuja alma já se espalhou pelo próprio mundo. Essa grande fusão criaria seres completamente novos, sacrificando a individualidade humana. O jogo do abate existe para preparar o Japão inteiro para isso, ajustar corpos, mentes e almas à força. Mesmo a morte de Kenjaku não encerraria o processo, pois o sistema foi criado para continuar sozinho. O jogo do abate é um sistema fechado criado para oferecer escolhas reais. Ele se espalha por 10 colônias ao longo do Japão, todas cercadas por barreiras poderosas que isolam completamente entre outras. Juntas, essas colônias transformam o país em um enorme tabuleiro, onde cada área funciona como um campo de batalha independente. A partir do momento que alguém cruza uma barreira, passa a fazer parte de um mecanismo que ignora intenções, passado ou justiça. Os jogadores surgem de várias formas. Alguns despertam após ingerir objetos amaldiçoados e se tornam receptáculos de feiticeiros antigos. Outros eram pessoas comuns, forçadas a usar Jujutsu após terem seus cérebros ajustados à força. Além disso, qualquer civil que entre em uma colônia, mesmo por acidente, vira jogador automaticamente. Dentro das colônias, a lógica é brutal. Para sobreviver, é preciso matar e acumular pontos, já que cada vida tem um valor definido. Esses pontos não são só placar, mas a única forma de interação com o sistema, permitindo sugerir novas regras, porém nenhuma regra apaga as anteriores, tornando o jogo cada vez mais complexo e opressor. As barreiras separam os jogadores ao entrar, pedindo comunicação externa e isolando cada colônia do mundo. Mesmo quando há regras de entrada ou saída, o jogo nunca para. Quem não acumula ponto dentro do prazo é eliminado, forçando todas as lutas. O mais perturbador é a sua independência, sustentado por votos vinculativos. O jogo continua ativo mesmo sem Kenjaku. Existe como uma entidade fria criada para consumir vidas até cumprir seu propósito final. Jogadores do jogo do abate não surgem por escolha própria. Todos são arrastados para esse sistema por decisões tomadas muito antes de entenderem o que estava acontecendo. Kenjaku passou anos preparando o terreno, marcando pessoas, selando acordos e espalhando objetos amaldiçoados pelo Japão. Quando o jogo começa, essas peças adormecidas despertam ao mesmo tempo, mergulhando o país em caos e terror. Parte dos jogadores é formada por pessoas que interagiram com objetos amaldiçoados e se tornaram receptáculos, de formas semelhantes ao Yu Ditadori, mas sem consciência disso. Dentro delas despertam feiticeiros de eras passadas, trazendo técnicas antigas, memórias fragmentadas e mentalidades moldadas por um tempo muito mais violento. Esses jogadores acordam em um mundo moderno que não reconhecem, forçados a lutar usando poderes que nem sempre conseguem controlar. Há suas exceções, como Hajime Kashibo, que é um desses que foi reencarnado, mas sabe controlar perfeitamente sua habilidade. Outro grupo vive uma tragédia ainda maior. São pessoas comuns que nunca nasceram para lidar com energia amaldiçoada, mas tiveram seus cérebros ajustados à força pela transfiguração inerte. De repente, despertam técnicas amaldiçoadas sem qualquer preparo físico ou emocional. Muitos entram em pânico sem entender seus próprios corpos ou as regras do jogo, percebendo que fazem parte de algo mortal. Para eles, o jogo do abate começa como um pesadelo. Uma dessas duas pessoas que são assim é o Takaba e o Higuruma. Alguns marcados por Kenjaku permanecem em sono profundo desde o primeiro contato com sua energia. Ao despertar, o mundo já mudou e eles acordam direto dentro do sistema do jogo, sem tempo para se adaptar. No fim, o jogo do abate não faz distinções. Feiticeiros, receptáculos ou pessoas comuns são tratadas da mesma forma, com a vida reduzida a pontos e sobrevivência é a única escolha. As regras do jogo do abate não parecem como um manual isolado, mas se misturam ao próprio funcionamento do jogo, controlando cada ação dos jogadores. A primeira já deixa claro que ninguém participa por escolha. Qualquer pessoa marcada por Kenjaku é automaticamente incluída e é obrigada a declarar
participação em um prazo curto. Esse tempo não serve para decidir, mas para eliminar quem hesita. Quem não cumpre, morre sem explicação. A segunda regra aprofunda a armadilha. Basta entrar em uma colônia para se tornar um jogador. Civis comuns, sem qualquer ligação com o Jujutsu, são incluídos no instante em que cruzam a barreira. O sistema não reconhece inocência. Estar ali já é o suficiente para condenar alguém às mesmas exigências de um feiticeiro. A terceira regra coloca a violência no centro de tudo. Para sobreviver, é preciso matar e acumular pontos, que não são só uma contagem, mas a única forma de interagir com o sistema. Sem mortes, não há progresso. A quarta regra impede qualquer fuga passiva. Quem fica tempo demais sem matar é executado automaticamente, forçado até os mais resistentes a escolher entre matar ou morrer. A quinta regra define o cenário. As colônias são áreas fechadas, isoladas do mundo exterior. Não existe leis humanas, ajuda ou retorno à vida normal. A sexta regra oferece uma esperança ilusória. Com pontos suficientes, é possível propor novas regras, mas nenhuma pode encerrar o jogo ou eliminar a necessidade de morte. A sétima regra encara a indiferença do sistema. Intenções não importam, tudo vira número. Por fim, a oitava regra garante que o jogo exista acima de qualquer pessoa, sustentando por votos vinculativos e ativos mesmo sem Kenjaku. Essas regras não organizam o jogo, mas constroem uma prisão invisível onde sobreviver significa perder pouco a pouco a própria humanidade. As regras adicionadas pelos jogadores não surgem como algo organizado, mas no meio do caos, misturando a luta diária pela sobrevivência. Elas são enumeradas apenas para criar a ilusão de ordem em um sistema que continua cruel. A primeira regra adicionada são: os jogadores ganham acesso à informação sobre os outros jogadores, como nome, quantidade de pontos, número de regras adicionadas e a sua colônia atual. Essa regra foi adicionada por Hajime Kashibo. A segunda regra adicionada foi: os jogadores podem transferir qualquer número de pontos entre si. Essa regra foi adicionada por Hiromi Higuruma. A terceira regra adicionada foi: os jogadores podem sair do jogo gastando 100 pontos para convidar um substituto para sua colônia. Essa regra foi adicionada por Megumi Fushiguro. A quarta regra foi: os jogadores podem entrar e sair de todas as fronteiras de colônia. Essa regra foi adicionada por Horozu. A quinta regra adicionada foi: a partir das 9 da noite de 18 de novembro de 2018, nenhum novo jogador pode participar do jogo do abate. Essa regra foi adicionada por Kenjaku. A sexta regra adicionada foi: o jogo do abate terminará com a morte de todos os jogadores, exceto Suguru Geto, Megumi Fushiguro e Shiotori Himin. No caso, Suguru Geto é o Kenjaku, o Megumi Fushiguro era o Sukuna e Shiori Himin era a Uraume, caso são os seus receptáculos naquele momento. E essa regra foi adicionada pelo Kenjaku. E a sétima e última regra adicionada foi: a autoridade para ativar a grande fusão é passada para Megumi Fushiguro. Essa regra foi adicionada pelo plano contingente de Kenjaku. No caso, o Megumi Fushiguro é porque quem tava dentro dele, tava possuindo o corpo, era o Sukuna. As barreiras do jogo do abate parecem apenas limites físicos ao redor da colônia, mas escondem regras silenciosas que controlam toda a experiência dos jogadores. Elas não são explicadas nem anunciadas, são sentidas quando alguém tenta agir fora do permitido e descobre que o sistema sempre está no controle. Uma das regras ocultas mais cruéis envolve entrada e saída. Entrar em uma colônia é simples, quase natural, mas sair não significa liberdade. Mesmo fora dos limites físicos, o jogo continua contando prazos, punições e exigências. A função é apenas uma ilusão, porque o jogador já está marcado desde o primeiro passo. As barreiras também manipulam o espaço. Ao entrar, os jogadores são espalhados aleatoriamente, impedindo que grupos se formem de imediato. E esse isolamento inicial não é por acaso, mas uma decisão calculada para gerar o caos, confrontos e mortes desde o começo. Outros controles invisíveis estão na informação. A comunicação externa é quase anulada, e mesmo dentro da colônia, dados circulam de forma limitada. O jogo decide o que pode ser conhecido, mantendo todos em desequilíbrio constante. Saber demais se torna perigoso, saber de menos é fatal. Há ainda uma regra ligada à energia amaldiçoada. As barreiras não só contêm os jogadores, como amplificam e estabilizam esse fluxo, criando um ambiente perfeito para batalhas despertarem a evolução forçada. Técnicas se manifestam com mais intensidade e conflitos se tornam inevitáveis. O mais assustador é que a barreira opera de forma autônoma, sustentada por votos especulativos. E isso é muito bom ser frisado. O jogo sempre vai continuar, não importa o que aconteça. Não importa o que Kenjaku queira. Enquanto o tempo limite não terminar, ele não vai acabar.
Quando o jogo do abate começa de verdade, as colônias deixam de ser simples áreas cercadas por barreiras e se tornam palco de conflitos constantes. Cada uma desenvolve uma própria dinâmica, definida pelos jogadores dominantes. Alianças frágeis e mortes que mudam o equilíbrio a todo instante. Não existe pausa nem zona segura. O jogo está sempre em movimento. Na colônia de Tóquio número 1, o caos intensifica com Yuji Tadori, Megumi Fushiguro e Hiromi Higuruma. Ali, o conflito assume um tom psicológico. Higuruma, um ex-advogado que despertou sua técnica de forma abrupta, cria um domínio onde o julgamento substitui a força bruta. Seu confronto com Yuji expõe o peso das escolhas passadas e mostra que o jogo também é moral. Mesmo após a luta, a tensão permanece, apenas mudando de forma. Na colônia de Tóquio número 2, a violência domina desde o início. É onde surge Hajime Kashimo, feiticeiro antigo despertado em um corpo moderno. Para ele, o jogo é uma oportunidade de enfrentar os mais fortes. Cada batalha é uma busca por satisfação pessoal, transformando a colônia em um verdadeiro campo de batalha. Na colônia de Sendai, o nível brutalmente aumenta ainda mais. Yuto Kotsu, Ryu Yoshigori, Takoko Uro e Kuro Orochi disputam o controle da área. Yuta tenta cumprir as regras e reduzir mortes, mas parece que não há negociação simples. Ryu vive pelo prazer da luta. Uro carrega o rancor de uma era passada. E Kuro Orochi representa a face mais grotesca do jogo. O confronto vira um massacre, deixando claro que sobreviver exige enfrentar verdadeiros monstros. Já na colônia de Sakurajima, o conflito é mais pessoal. Naki Zenin enfrenta Naoya Zenin, agora uma maldição vingativa, em um acerto de contas com o passado e o seu clã. A luta mostra como o jogo força a cada jogador a encarar suas próprias feridas. Em todas as colônias, o padrão se repete: caos contínuo, alianças frágeis, civis em pânico e feiticeiros antigos agindo com frieza. O jogo do abate não tem um clímax único. Ele é uma soma de batalhas espalhadas, as histórias que se cruzam por acaso, escolhas feitas sob pressão extrema. A grande fusão é o verdadeiro objetivo por trás de tudo o que foi construído. O jogo do abate, as barreiras, os despertares forçados e o caos no Japão nunca foram um fim, mas parte de um plano pensado por Kenjaku ao longo dos séculos. Enquanto os jogadores lutam para sobreviver, a energia amaldiçoada gerada por morte, batalhas e desespero é acumulada silenciosamente para um único propósito. A ideia de grande fusão é simples, mas alterada. Kenjaku pretende fundir toda a população japonesa com Tengen, uma entidade que já ultrapassou os limites humanos. O resultado seria uma forma de existência totalmente nova, uma mente coletiva, moldada pela energia amaldiçoada de milhões de pessoas, sem individualidade, escolha ou possibilidade de retorno. Nesse plano, o jogo do abate é essencial, afinal, ele gera energia amaldiçoada suficiente para isso. Tengen deixa de ser apenas um pilar de estabilidade do mundo Jujutsu e se torna o núcleo dessa transformação. Sua perda gradual de humanidade torna a fusão possível, quase inevitável. Para Kenjaku, isso é representação de evolução. O mais perturbador é que a grande fusão não traz vitória para ninguém, ela marca o fim da humanidade como sempre existiu. Uma curiosidade que torna o jogo do abate ainda mais perturbador é perceber que, mesmo sendo apresentado como um jogo, ele nunca teve a intenção de entreter ou criar vencedores. Tudo ali funciona como uma experiência cruel, onde cada reação humana é colocada à prova em situações extremas. O nome jogo serve apenas para mascarar o fato de que aquilo é um mecanismo de destruição contínua, pensado para observar até onde as pessoas conseguiam ir quando a sobrevivência existe abandonando seus próprios limites morais. Ao longo todo o jogo do abate, foi claro que o maior inimigo dos jogadores não são apenas outros feiticeiros ou maldições, mas o próprio sistema que o envolve. Mesmo os personagens mais fortes, inteligentes ou determinados acabam sendo empurrados para escolhas que nunca fariam fora da colônia. O jogo corrói ao mesmo tempo a ideia de certo e errado, substituindo tudo isso por necessidade e medo. No fim, o jogo do abate deixa uma pergunta que vai além de força ou de vitória. Até que ponto alguém consegue continuar sendo humano quando todas as regras do mundo foram feitas para quebrar isso? Talvez essa seja a maior maldição criada ali. Se essa história te fez enxergar o jogo do abate de outra forma, deixa o seu like, compartilha com quem também acompanha Jujutsu Kaisen e se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque enquanto esse jogo existir na história, sempre vai haver algo novo e perturbador para ser discutido. Até mais!